Olá, seja muito bem-vindo ao Stories e Notícias. Luana Piovani utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira e não poupou as críticas sobre o ex-marido, Pedro Scooby, em que se tornou alvo de uma ação na justiça movida por ele. A atriz usou os stories para contar aos seguidores que estava voltando ao Tribunal de Cascais para uma nova audiência e aproveitou para detonar o ex-marido, com quem tem 3 filhos. Ela deixava a instituição depois de recorrer de uma decisão da justiça contra uma juíza, que a atriz acusa de desacato. A audiência ocorreu nesta segunda-feira. A atriz ficou descalça, pegou os sapatos e os bateu para tirar a poeira, em forma de protesto. Desse lugar eu não levo nem a poeira, confira no vídeo. Aqui em Portugal não se separam irmãos e como foi dada a entrada no processo familiar e de responsabilidade parental aqui em Portugal, apesar de essa decisão ter sido tomada há 1 ano, ele foi impossibilitado de ir por atitudes do genitor. Enfim, mas aí eu tive esse ano todo para entender na prática que vai ser muito melhor para ele e para nós, família outra que fica. Afinal de contas, eu sou mãe de 3 crianças, eu tenho uma família a zelar, né? E Deus me mostrou durante o ano que vai ser a melhor coisa, que eles têm direito a viver essa fantasia, que ele tá indo, apesar de eu ter, né, os meus senãos, para um lugar amoroso, que ele vai ter cuidado e que eu acho que ele merece ter o direito de escolher o que ele acha que vai ser a felicidade dele, uma vez que ele tem estudo e saúde por lá. Bom, mas agora eu tô me arrumando para ir pro Tribunal de Cascais, aquele lugar o qual já me traumatizou por causa daquela audiência que eu contei pra vocês. Olha a minha bolsa, que linda, gente. Eu amo, né? Crochê, tricô, enfim. Por conta da juíza desequilibrada, que humilhou, desrespeitou e desacatou não só o genitor, como a advogada dele, a mim e as minhas 2 advogadas. Entrei com processo contra, claro que o tribunal português, não acostumado a pessoas indagarem as suas atitudes, disse que não tinha nenhum problema na disciplina daquela juíza. Entrei, então, no Tribunal da União Europeia, através dos direitos humanos, né? Pode até ser que lá na frente eu perca, o que eu duvido, porque a mentalidade daqui é bem aqui, né? É bem daqui. 2024, você querendo que uma mulher se cale, Sharon Stone falando raise your voice, todas as mulheres importantes do mundo falando fale, não se cale. Gente, o meu patrão, o canal que me dá emprego, que é o E! Entertainment, o slogan deles é a voz do I. Ou seja, temos que falar. E através da lei, um sortudo que eu fiz a gentileza de colocar na luz, e por isso hoje ele ostenta carros milionários na garagem, através da lei, o que é mais auspicioso, está querendo me calar, né? Isso porque todas as vezes que eu só falei das faltas dele. Mas também já o elogiei muito, quando mereceu. Mas enfim, vamos lá hoje para ver qual vai ser o andar dessa carruagem aqui em Portugal. O que não me faz muito segura, uma vez que a gente já descobriu que o judiciário aqui de Portugal é misógino, é machista, né? É misógino, machista e preconceituoso. Então pode ser que eles continuem nessa seara, né? Mas não tem problema, porque graças a Deus, como a Unidade Comum Europeia, existe o Tribunal dos Direitos Humanos. Sim, porque é direito dos seres humanos, inclusive uma vez que eu sou uma pessoa pública, ter direito à voz, porque eles entendem que essa voz não diz respeito só a mim, e sim a toda uma sociedade a qual eu represento. Sigamos. Então eu vim aqui dividir com vocês que apesar de existir uma relação politicamente ok, né? Afinal de contas temos 3 filhos e a gente se fala muitas vezes por conta das coisas dos filhos, existe, obviamente, não sei nem nomear o quê. Acho que é ingratidão, né? Raiva pela ingratidão de que isso acontece. Lá vou eu para aquele lugar do inferno de novo. Aniversário do primogênito com um novo ciclo que se inicia. Aparentemente difícil, mas eu confio em Deus. Sei que a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz do povo
ovo que tá aqui dentro. E tô dando esse passo em nome da felicidade do meu filho mais velho e da minha família, que é a que fica aqui. Pai, mãe, os outros 2 filhos, eu mesma. Então, é isso. Força, ajeita a coroa, ora, se alimenta, descansa, toma água, tenha fé e bora. Bora que você não tá sozinha, assim como eu também não estou sozinha. Beijo, mulherada. Bora lá. Aliás, quase que eu esqueço de contar pra vocês. Como eu sou traumatizada em relação a esse maldito tribunal de Cascais, eu acabei de tomar 8 remedinhos de estresse, Stressodorum, da Veleda. A medida é 4, né? Tomei 8 pra dar uma aliviada, porque vai que eu tenho vontade de arrancar o olho de alguém na audiência, e no caso a gente não pode. Então eu já tô trabalhando aqui a respiração da yoga e Stressodorum na cabeça. A juíza, aposentada, tiramos ela lá da casa dela. Ela já deve ter vindo chateada, né? Porque ela deu uma sentença, a gente recorreu, o pessoal falou: lê melhor que acho que não tá bem certo isso aqui. Ela deve ter não gostado muito que alguém desfalou o que ela falou e que pediu pra ela sair de casa de novo pra fazer todo esse teatro, negócio de beca, lá. Então copia, cola a sentença anterior pra essa. Vamos ver qual vai ser, mas tá na cara, ela não quis nem me ouvir, a juíza. Tá na cara que a juíza, com muita chateação da gente ter tirado ela da casinha dela, vai provavelmente copiar e colar. Mas o que eu volto a dizer pra vocês? Eu sempre consigo entender os sinais de Deus na minha vida. E sabe o que tudo isso está acontecendo? Porque eu preciso ir pro tribunal do cidadão europeu. Daí o processo da humilhação e falta de respeito da outra juíza vai se juntar a esse, o qual eu não tive o direito de falar, eu não tive testemunha, minha contestação não foi aceita. Então aí a gente une as duas coisas, porque é direito, como é que eles falam? Homem europeu, né? Direito do homem europeu. Enfim, porque é isso que eu enxergo. Isso está acontecendo para que eu tenha mesmo que ir para um lugar mais potente, que chame mais atenção, para que a gente abra esse espaço e comece a fazer esse movimento totalmente atrasado, né? Minha advogada mesmo estava me falando que ela não se lembra de nenhuma mulher pública ter assumido que foi violentada domesticamente aqui em Portugal. Isso é uma coisa mais comum para as mulheres de baixo status, digamos assim. Vamos lá. E eu vejo os propósitos de Deus na minha vida. Então, como eu tenho ainda saúde para ir adiante, eu sigo. Seguirei lutando por nós, pela nossa voz, pelos nossos direitos, enquanto eu puder. E quanto a me calar, só a morte será capaz de me calar. Portanto, eu volto a passar aquele perrengue que esse ser humano maravilhoso que eu escolhi para colocar na minha vida faz, que é o quê? Não ter dinheiro na minha conta para não ter que pagar a multa de $2.500 cada vez que a advogada dele maravilhosa entra falando que eu denegri a imagem dele. Oh, coitadinho. Então é isso, eu vou voltar a ter esse perrengue. Vai pagar coisa, não tem dinheiro na conta, é uma loucura. Pai, deposita dinheiro pra mim. Lucas, paga isso aqui pra mim. Mas não tem nada não. Apesar disso, me desequilibrar emocionalmente, me gerar muito estresse e irritação, sou eu que cuido dos meus 3 filhos, né? Por enquanto, daqui a pouco só cuidarei de 2. Pelo menos minimamente aliviada eu serei. Apesar disso tudo acontecer, é muito pior viver as situações das mulheres que eu tenho acesso aqui em Portugal e no Brasil. Então não dá nem para eu reclamar dos meus piolhos. Eu agradeço a eles, porque são esses piolhos que me fazem me movimentar e sair do meu lugar de privilegiada e protegida e lutar por todas nós, manas, mulheres mal cuidadas.
por esse mundão afora. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Desse lugar, eu não levo nem a poeira.